Olha o que Pedro fala. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente, fala comigo, preparada, prontos para agir. Olha o nível de foco que nós precisamos trabalhar. Estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, do passado, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então a gente tem que viver em temor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que ele está falando aqui? Nós recebemos uma herança negativa, uma herança de cultura, uma herança de mentalidade, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então a palavra está falando para eu manter o meu foco, esteja pronto para agir, mantenha a sua mente preparada, ou seja, fique focado, fique alerta, sejam santos, busque a santidade, busque as coisas certas, busque pensar, falar, declarar aquilo que realmente vai me atrair vitórias e não problemas. Então a palavra está falando, não viva da mesma maneira. Agora que nós sabemos, o Senhor está olhando para o nosso nível de consciência. O Senhor não falou, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre a vida de vocês. Porque agora nós sabemos, e Deus vai julgar com base na nossa consciência. Eu tenho um nível de consciência que às vezes uma pessoa que está sendo evangelizada aí pela primeira vez, ele não vai ter. Mas Deus vai julgar o meu nível de consciência de saber o que é certo e não fazer em relação àquele que ainda é cru na fé, que ainda é inexperiente em muita coisa, não sabe muita coisa. Então o Senhor está olhando para aquela força, aquela disponibilidade, aquela disposição que eu tenho para mudar, para agradá-lo. Porque infelizmente, meus queridos, que a maioria das pessoas, cada um tem uma história complicada, uma história triste para contar. Mas muitas pessoas, a maioria delas, aceita conviver, ela aceita viver como uma vítima da criação que ela teve, das circunstâncias que ela viveu. Elas aceitam ser as mesmas pessoas com base naquilo que elas receberam. Então ela recebeu aquilo, então ela faz aquilo uma fortaleza na vida dela. Eu serei assim para sempre, eu sou assim. Mas a palavra, o que a gente está falando aqui? Que a gente pode mudar, a gente pode assumir o controle. Então a palavra me traz consciência para analisar, para me entender e assim mudar. Então a palavra está vindo para nos trazer visão, luz. A gente se acostumou, as pessoas nos ensinaram a viver de uma forma. Então você pegou um gosto, um jeito de se vestir, nós fomos ensinados a um jeito de se vestir, de falar, de comer. Nós fomos formatados, nós fomos moldados a um padrão. Você foi ensinado, você tem que falar assim, você tem que vestir assim, você tem que comer assim. A gente vem com uma programação mental que alguém colocou nas nossas vidas. Então essas crenças, a mudança dessas crenças não são coisas fáceis. São coisas difíceis e dolorosas. É difícil mudar a mente. Mas nós podemos mudar. Nós podemos. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de aceitar, quando a gente recebe essa formatação, a gente aceita a crença de que vai dar errado,
A gente aceita a crença de que eu não vou dar conta. A gente aceita a crença de que é melhor nem começar porque não vai funcionar mesmo, vai dar errado mesmo. A gente aceita a crença de falar que não é para mim mesmo. Então eu vou viver desse jeito. Mas é mentira. Porque até o último dia das nossas vidas, nós vamos ter coisas para aprender, nós vamos ter coisas para mudar. Até o último dia. Porque esse processo de autoconhecimento é um processo diário e eterno. Então presta atenção aqui comigo, pessoal. Você foi formatado. E às vezes você está formatando os seus filhos, por exemplo. Você está formatando, assim que você foi formatado, ensinado um padrão, você está ensinando um padrão agora. Então às vezes você está vendo seu filho agressivo, você está vendo seus filhos inquietos, você está vendo seus filhos inseguros. O que significa? Isso é um reflexo daquilo que está sendo colocada no coração deles, na mente deles. Algo que foi colocado em nós. E agora a gente está colocando na próxima geração. Então são inúmeras mentiras que nós precisamos arrancar da nossa programação. E tudo começa, fala comigo, com uma decisão. Uma decisão. A decisão de romper, a decisão de mudar os padrões. Você tem um padrão, você recebeu um padrão do que é um casamento. Você tem um padrão, você recebeu dos seus pais o que é um casamento. Você foi programado para acreditar como é um casamento. E a palavra me dá um entendimento de como deve ser um casamento. E quando eu acredito nisso, eu paro de me sabotar. Você recebeu um padrão, você recebeu uma programação dizendo como é viver, como é administrar o dinheiro. Às vezes você teve uma infância que tudo que você pedia nunca dava, nunca podia, rico é mau, não vou ter acesso a nada, tudo é uma programação errada que a gente recebeu. Tem gente que foi ensinado que quando ele fica doente, ele tem a atenção das pessoas. Então a pessoa vive doente, porque ela aprendeu que assim é uma forma de chamar atenção. Então há demônios realmente, que estão agindo em áreas das nossas vidas, que a gente tem que expulsar. Mas a gente precisa também fechar as brechas. Lembra da mulher cananeia que foi correndo atrás de Jesus falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Aquela que o Senhor falou que ele não veio para ela, que ele não ia tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela foi trabalhada no orgulho dela. Quando ela foi trabalhada no orgulho, ela fechou aquela brecha, ela aprendeu a humildade, ela fechou aquela brecha. Você não vê Jesus falando que, em nome de Jesus, que saia aquele espírito maligno da filha dela. Ele simplesmente falou: pode voltar em paz. Porque a partir do momento que nós fechamos a brecha, o diabo não tem como entrar mais. Porque às vezes a gente coloca como diabo se ele fosse muito poderoso. Não, quem dá o poder somos nós. Então se eu fecho a brecha, ele não tem mais como trabalhar. Eu vou fechar os padrões, eu não vou mais agir como meus pais. O novo, ele é difícil, ele é assustador. Tudo que é aquilo que é novo é complicado no começo. Muitas vezes a gente aceita aquilo que é familiar, mesmo que seja ruim. A gente aceita conviver com algo ruim, porque é aquilo que a gente conhece, a gente acha que é desse jeito mesmo, mas a Bíblia, a palavra me dá o norte, a palavra me dá o padrão. Então eu preciso ter uma identidade, a identidade de Cristo, e eu preciso colocar essa identidade nos meus filhos. Então eu vou dar identidade. Então, meus queridos, presta atenção. Às vezes a gente tem uma forma errada de falar com os filhos. Às vezes a gente vai lá e rotula eles: ó, você é desobediente, para de ser fraco, você é muito mole, você é muito doente, você é muito fraquinho, você dá muito trabalho. O que isso faz, pessoal? Isso vai dando rótulos, vai dando uma identidade, você vai criar
um paradigma para o destino dele. Aí vai ser muito mais difícil tirar. Vai ser muito mais difícil tirar que ele é fraco, que ele é doente, que ele não dá conta, que ele não tem força, que ele não tem condição. É muito mais difícil. Então, se o pai e a mãe não dão identidade, quem vai dar? O mundo vai dar. Aquele professor esquerdista vai dar. Os amigos imorais vão dar. Porque ele não tem. Aí tem pai e tem mãe que vive rotulando o filho. Não, porque ele é desse jeito. Ele não gosta dessa comida. Ele tem uma personalidade mais difícil. Ele tem uma personalidade mais assim, mais assado. Ele é uma criança. Ele é uma esponja. Ele vai sendo moldado a partir de você. Ele é o seu reflexo. Se ele é difícil, se ele está sendo fresco, é muito seletivo para fazer as coisas, para comer, se ele é inseguro, é porque o quê? Porque os pais são assim. Se ele está agressivo, se ele está respondendo, se ele é inseguro, é porque o quê? Porque os pais são assim. Ele é reflexo do que ele tem recebido. Então nós precisamos lutar contra isso, nós temos que colocar os valores, falando da força, da sabedoria, lidar com equilíbrio, ensinando sempre com base na palavra, na Bíblia. Então colocando a identidade, você é forte, não, você é inteligente, não, você é um vencedor, tudo que você faz é muito bom, você é muito inteligente. Então nós precisamos colocar as coisas certas. Às vezes a gente pode até ser rejeitado de alguma forma, mas o problema é quando nós nos rejeitamos. O problema das nossas vidas não é quando alguém me rejeita, quando eu me rejeito. O problema da minha vida não é quando alguém fala alguma coisa sobre mim, o problema é quando eu acredito naquilo, na mentira. As pessoas falavam de Jesus, falavam até que ele era possuído por demônios. Ele deu importância para isso, pessoal? Sim ou não? Não. Falavam que ele era isso, que era aquilo, que ele era glutão, que ele andava com pecadores, então ele era pecador também. Isso afetou ele? Não. Mas quando ele falava com os religiosos, eles ficavam espumando pela boca. Por quê? Porque pegava. Porque eles sabiam que eles tinham uma aparência de santidade, mas eles eram falsos. Então o que vai mudar a minha vida não é o que os outros estão falando sobre mim, mas o que eu acredito sobre mim.